E aí, pessoal, preparados para mais uma aula de física, revisão para um Enem sem pressão? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ótica, ok? Vamos detalhar um pouco mais sobre o fenômeno chamado reflexão. E é óbvio, eu convido você a já se preparar. Lembra? Distração, respiração. E eu falei de porquê. O porquê é mais importante do que o como. Então, vamos pro vídeo que você vai entender melhor sobre tudo isso. Beleza, como você vai se dar bem no Enem? Primeiro, estudando. Isso todo mundo já sabe. Mas a gente sabe de pessoas que estudam e chega na hora não tem um bom resultado. Não é verdade? E aí eu, professora Jussarinha, vou com você te ajudar a se preparar melhor para esse momento. Por quê? Porque você saber o motivo verdadeiro de você estar fazendo o Enem, como eu disse, eu acho que eu falei com vocês no outro vídeo, o Enem não é desejado, é o porquê do Enem, por que fazer o Enem? A consequência, o resultado, é que é o desejado. E eu conto para você que quanto maior for esse motivo, automaticamente melhor vai ser o seu resultado. Pensa comigo, se você vai participar de uma competição qualquer que seja ela, o prêmio ser maior te motiva mais ou não? É óbvio. Quando, por exemplo, eu encontro barreiras e obstáculos, o que der, a minha mente ficou olhando a barreira e o obstáculo, eu posso muito bem esmorecer, não ter força, não querer fazer e até desistir. Mas quando eu paro e penso, o que isso vai me proporcionar, eu posso dar como exemplo. Hoje, o trabalho que dá fazer todo o processozinho, para que eu venha aqui e grave esse vídeo, eu parei e pensei, poxa, eu vou fazer esse vídeo mesmo? Só que, o que fez eu estar aqui? Você já sabe a resposta. É o porquê, é o motivo de eu estar aqui. O motivo de eu estar aqui é necessariamente contribuir com você, para que você possa lembrar e que você, depois de ter passado por isso tudo, você ter bons resultados. Então, qual é a universidade? Você já parou para pensar? Qual é o curso, você já sabe? Comece a alimentar, se ainda não está aflorado, comece a alimentar, porque isso vai fazer você ter mais motivação para estudar. Esse vai trazer para você o foco. Eu preciso ter foco, Sara, eu preciso estudar. Se você não tem um porquê claro para você, não, porque eu quero passar e eu quero escolher a universidade tal, porque eu quero fazer o curso tal. Se não está claro para você, você vai automaticamente ter mais dificuldade, menos motivação. Mas quando você já sabe que está claro, você vai com mais intenção, você automaticamente vai ter foco e disposição para você se preparar, apesar das dificuldades. Ok? Então procure. E se for o caso, coloque uma foto. Que legal! Você fazer, se você gosta de desenhar, você faça um desenho. Hoje na internet, você procura na internet algo que te remete ao que você quer. E aí aquilo seja para você, se você puder colocar num lugar assim, na tela do seu celular, para que aquilo seja algo para te motivar. E aí você vai me contar se você teve ou não teve mais foco. Até mesmo quando você vai pegar o celular para se distrair, que é o que você esqueceu de tirar as notificações, esqueceu de distanciar, porque agora você olha a fotinho, quer dizer, você vai criar a fotinho, tá? Aí se você quiser me marcar, aí ó, uma ótima oportunidade, você vai lá, põe a sua foto, o curso que você quer e me marca lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E essa dica, gente, quando você
você tem recordação de coisas que te motivaram por causa da premiação. Sua mãe, seu pai mandou você fazer alguma coisa, aí quando ele falou assim, não, quando você chegar eu te dou. Ah, o troco é seu. A energia que você colocou, o seu cérebro contribuiu para você fazer com maior eficiência e mais agilidade. É ou não é? Isso já vale um like, gente. Lógico, vale um like, vale se inscrever no canal e vale ativar as notificações, tá certo? E aí, o que a gente faz? Já tirou as distrações de perto, vamos respirar fundo, oxigenar o nosso cérebro e levar a nossa concentração. Você vai mentalizar. Se hoje você não está preparado, para a próxima aula você vai poder se preparar. Você vai mentalizar você recebendo aquela notícia, vendo na internet o seu nome escrito. Gente, eu já passei por isso. É uma sensação que não dá para descrever. Eu me recordo, compartilho com vocês, que na época eu vi o meu nome escrito numa lista que estava postada. Não foi na internet, era no banco, sabe, da cidade, e estava lá o meu nome. Quando eu vi, Jussara. Gente, eu saí, eu tava de bicicleta. Olha que chique da pessoa, né? Gente, eu saí no Euforia e foi onde meu pai trabalhava. Eu cheguei lá eufórica. Ele tá assim, o que aconteceu? Aí eu falei, eu passei na faculdade. Isso é que tem que estar na sua mente. Essa sensação, traz ela na sua mente. Entendeu? Isso vai te motivar totalmente para assistir essa aula de física. Que, como eu já disse, é a melhor matéria. Né? Então você, ao respirar fundo agora, imagine-se lendo seu nome, imagine-se você se matriculando, fazendo todo o cadastro, tudo que precisa. Imagine-se, gente, talvez não no início, né? Que eu não sei como é que ainda vai funcionar por causa da pandemia, mas você indo, você literalmente a caminho do seu sonho, daquilo que você deseja. Ah, gente, isso vale um like. Deixa seu like. Vamos lá. Eu vou dar like nesse vídeo só de lembrar dessa sensação que foi melhor que ela. Foi só pegar o certificado no final. Ah, também tem passar no concurso. Gente, mas bora pra física? Vamos lá. Então vamos lá. Então aqui, traga tudo isso para esse momento em que você respira, tá bom? Então vamos lá. Enquanto você inspira, lembre de onde você quer estar. Enquanto você expira, lembre-se de que você quer ver o seu nome na lista. E aí você se imagina fazendo seu cadastro, porque você passou naquele curso tão, tão desejado. Isso. Mas aí ao abrir os seus olhos, você lembra que hoje, para que isso aconteça, você tem que revisar o conteúdo. E é isso que a gente vai fazer agora. Beleza? E aí nós vamos para cá, para o nosso momento flashback, tá certo? Que é lembrar. A ideia aqui é lembrar. O que nós vamos lembrar? Dentro da ótica, a gente vai lembrar sobre reflexão. Reflexão, gente, lembra do seguinte: um raio, representado por uma setinha, encontra uma superfície, um meio, tá certo? Nós temos vários tipos de meio. Ele bate e volta. Isso é reflexão. Bater e voltar. Ele volta para o seu meio de origem, tá bom? E aí, eu tenho aqui 3 raiozinhos incidentes, ou seja, eles estão indo de encontro a uma superfície. Mas o fato dessa superfície ser irregular, eles vão refletir de forma irregular, tá ok? E aí eu chamo a sua atenção para quê? Esse tipo de reflexão, na verdade, acontece na maioria dos objetos. Quando você olha para a parede, quando você olha para o caderno, quando você olha para qualquer objeto. Uma aguinha. Caneca.
é reflexão difusa, tá ok? Em compensação, a gente tem a reflexão regular. Nessa reflexão regular, os raios, ó, incidem paralelamente e eles se refletem paralelamente. É necessário. Visualmente você percebe que ela é regular, mas dá uma olhadinha nessa imagem. Gente, que imagem! É ou não é? Essa imagem, ela transmite reflexão regular, tá certo? Então vamos lá. E aí, nós vamos para a representação. Lá é o real, que é o que você tem que trazer sempre para o seu real, tá bom? Essas representações. E na hora de fazer os esquemas, a gente vai representar a superfície do lago, ou um espelho, uma superfície bem polida, por essa retinha aqui, ó. E esse S tá indicando superfície, tá bom? Esse RI é um raio incidente. Está saindo de algum corpo, está indo de encontro à superfície. Nós vamos precisar de uma reta imaginária chamada isso normal, você já sabe. E a característica dela é que ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Muito bem. E aí, ao incidir o raio sobre a superfície, ele vai refletir. Esse fenômeno nós estamos representando aqui, certinho? Então, nós temos raio incidente, raio refletido e anormal. Fotografa essa imagem aí. E nós vamos precisar dela quando formos falar da primeira lei da reflexão, tá bom? E, consequentemente, você repara que entre a anormal e o raio incidente nós temos um ângulo. Esse ângulo de abertura é o ângulo incidente. Obviamente que se eu abro esse ângulo, a gente percebe que aqui vai abrir também. E aí, se eu diminuo esse ângulo, vai mudar o refletido, tá certo? Essa abertura é o ângulo incidente. E do outro lado, eu tenho a abertura, que é o ângulo refletido. Representado, bem lembrado, nós vamos para a primeira lei da reflexão, que diz que o raio refletido, o raio incidente e a normal, a superfície, pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares, ok? Fazem parte do mesmo plano. Fechou? O segundo fala dos ângulos incidente e refletido, que eles são exatamente iguais. Não sei se você reparou, o que a normal fez? Dividiu necessariamente o ângulo incidente, o ângulo refletido, quer dizer, ele pegou a abertura total e dividiu ao meio, tá certo? Beleza. Aí nós vamos para a prática, que são espelhos. E o nosso espelho mais comum, que todo mundo tem em casa, é o espelho plano. Então, o que eu quero que você lembre do espelho plano? Aqui, ó, baseado nas leis da reflexão, houve a representação esquemática dos raios. Eu quero só chamar sua atenção. Esses são os raios incidentes. Por causa de estar a imagem pequena, às vezes você está no celular, fica difícil de você ver. Mas esses que saem do objeto são os raios incidentes. Estão indo de encontro ao espelho, que é a minha superfície. Ao encontrar a superfície, eles refletem, tá certo? E nesse caso tem um observador, alguém que está recebendo. Os nossos olhos, gente, não emitem luz, né? Eles recebem a luz. Aí o cérebro vai interpretar e assim sucessivamente. Então a questão aqui é: a pessoa, ao olhar para o espelho, ela vê uma imagem como se viesse de dentro do espelho. O raio está vindo do espelho? Não. Quando você olha direto, eu olho para a caneca, você está vendo a caneca aqui, ó? Quando eu caneca, de onde vem o raio? Da caneca, vem até os meus olhos, eu enxergo, vejo a caneca. Em compensação, quando eu olho para o espelho e vejo um objeto no espelho, não é direto do objeto que vem para mim. Esse raio bate no espelho e vem até mim. Mas parece que ele está vindo de dentro. Olha só, quando você vai no supermercado, que tem aquelas prateleiras com espelho no fundo, dá a sensação de que elas são mais fundas. Por quê? Porque a imagem projetada é como se estivesse atrás do espelho. E aí a gente fala na representação aqui, ó, esse é o atrás do espelho.
os prolongamentos dos raios refletidos. Como é que se forma a imagem? É pelo encontro do prolongamento dos raios refletidos. É assim que a gente determina. Essa é a parte geométrica, como eu já disse, se vocês quiserem, deixe comentário que a gente faz um vídeo melhor sobre o assunto. Não falei isso não, né? Mas vou falar. Já tá falado. Se vocês quiserem ver essa parte, que eu acho que não é o importante para esse vídeo, deixem nos comentários que a gente entende melhor num outro vídeo, tá bom? Bom, mas aí a gente imagina como se a imagem estivesse dentro do espelho. Por quê? Porque essa imagem é chamada de virtual, tá? E aí a gente tem características especiais. Primeiro, a imagem formada do objeto é exatamente do mesmo tamanho. E o objeto, Jussara, 1,51 m. Gente, contei para todo mundo agora. Diz que depois dos 40 a gente diminui. Eu acho que eu vou ficar com 1,51 m mesmo, deixa. Mas a questão é, 1,51 m de altura. Estou na frente do espelho. Qual é o tamanho da imagem formada dentro do espelho da pessoa que vos fala? 1,51 m. O tamanho é o mesmo. Esse frasco, se ele tiver uma altura de 10 centímetros, qual é a altura da imagem formada no espelho plano? 10 centímetros, mesmo tamanho. Ela é direita. Por que direita? Por que ela é direita? Porque ela não está de cabeça para baixo. Tá ok? Se ela não está de cabeça para baixo, ela está direita. Jussara, mas existe objeto, não, espelho que forma a imagem de cabeça para baixo? Existe, a gente vai ver isso aí. Vai falar sobre, tá? E para fechar, gente, vocês ouviram? É o trem, não posso parar. É o trem. Eu não sei de onde você está assistindo esse... de onde você está, né? Eu aqui moro perto da linha de trem e eu sou de Minas. E Minas, o trem pode ser qualquer coisa, mas nesse caso aqui que tá lá é o trem de ferro. Então olha só, voltando para o nosso espelho. A imagem é igual, ou seja, do mesmo tamanho, ela é direita, ou seja, ela fica na posição do objeto, e ela é virtual. Por que ela é virtual que a gente falou? Porque ela forma dentro, como se ela estivesse saindo de dentro do espelho. Lindamente. Então eu vou mostrar para você o espelho que não pode ser plano. E eu conto por quê. Nós acabamos de falar que a imagem do espelho plano é do mesmo tamanho. Ah, mas olha aqui. Dá uma olhadinha. O Patrick, né, o amigo do Bob Esponja, ele tá se vendo menor, não é? Ele está se vendo menor. E esse espelho não pode ser plano, porque era para ser igual. Do lado de cá, a gente vê o Patrick de novo. E a gente vê o Patrick se vendo num tamanho maior, ou seja, não pode ser espelho plano. Aí eu já conto de antemão para você. Quando ele se vê menor aqui, é porque é o espelho convexo. Quando ele se vê maior, ele é o espelho côncavo. Jussara, por que você sabe que esse aqui é espelho convexo e não é côncavo? Eu vou te mostrar, mostrando os esquemas de formação da imagem do espelho côncavo. Por quê? O espelho convexo só forma um tipo de imagem. Sabe aquela imagem no ônibus? Não sei onde você está também, lotação, aqui eles chamam de lotação. É ônibus dentro da cidade, circular. Eu já morei em Alfenas, lá falavam circular. Geralmente tem um espelho, que você vê todo o ambiente. Em oficinas de carro, costuma ter esse tipo de espelho. Ele consegue ver tudo porque ele consegue colocar em tamanho menor. Esse é o chamado espelho convexo. Não importa onde o objeto está, se o objeto está perto, se o objeto está longe, ele sempre vai formar uma imagem, nesse caso, direita, ela é virtual e menor do que o objeto. Beleza? E agora eu vou te mostrar aqui, vou ter o prazer de mudar de tela para você, para mostrar para você que o que acontece? Isso aqui é um esquema. Como eu fiz o esquema do espelho plano, que eu estou fazendo o esquema do espelho côncavo, porque o espelho côncavo fornece vários tipos de imagem. Vamos imaginar que esse aqui é o Patrick, esse é o azul, tá bom? É o objeto. Esse em vermelho é a imagem do objeto Patrick, ou seja, ele está o quê? Maior. Eu posso aproximar, vou colocar ele mais próximo aqui, tá maior.
que está maior. E quanto mais eu distanciar, ele vai distanciar. Essa imagem, gente, ela aqui, ó, as características da imagem estão aqui. Ela é direita, ela é maior e ela é virtual, porque ela está dentro do espelho, tá? Sara, como assim dentro do espelho? Deixa eu tentar te mostrar. O espelho esférico, aqui, ó, essa minha câmera aqui é uma esfera, né? Tá ruim demais, né? Mas esse aqui é uma esfera. É como se eu cortasse um pedaço dessa câmera e que ela... A câmera não, né? Desse círculo. E eu refletisse por dentro dela a imagem. Aí quando eu tô pertinho ali, eu tenho essa imagem, essas características de imagem, tá certo? Em compensação, você pode reparar que conforme eu aproximo, e quando eu distancio, ela vai distanciando. Ela vai distanciar a ponto de chegar no foco. Ai, mas eu não lembro, sabe o que é foco? Não, esse esquema de foco é o quê? Deixa eu contar para você. A esfera tem o centro da esfera, certo? E aqui, no nosso esqueminha, nós temos o centro da esfera de que o espelho foi tirado, tá? A distância entre o espelho e o centro a gente chama de raio da circunferência, né? A metade desse raio é necessariamente a distância focal. É onde fica o meu foco, tá? E quando eu coloco o objeto no foco, aqui, meus amores, eu não vou conseguir mostrar para vocês necessariamente. Era para ele me dar uma característica e já mostrar para vocês. Mas como eu não estou conseguindo, que o meu mouse top das galáxias não está me permitindo, mas eu vou mostrar para você depois a representação para você entender melhor. Não existe formação de imagem quando ele está no foco. Em compensação, quando ele vai distanciando do espelho, você vai ver que ele vai aparecer desse lado aqui, ó. Ó, quer ver? De repente apareceu a Margarida. Ele está maior? Continua maior, mas para tudo. Ele está de cabeça para baixo e ele está fora do espelho, não está lá dentro mais. Então, por isso ele passou a ser real e passou a ser invertido, tá? E se eu distancio, quanto mais eu distancio, eu quero que você preste atenção. Ó, o que acontece com a imagem? A imagem é vermelha, ela está se aproximando e ficando cada vez menor. A imagem continua sendo real, porque fica formada aqui. Ela continua sendo invertida, porém, ela passa a ser menor. Jussara, então o espelho côncavo fornece imagem menor. Sim, porém, quando ela é menor, importantíssimo, ela é de cabeça para baixo. E eu trouxe isso aqui, gente, não cai dessa forma, geralmente, se cair, é uma exceção. Mas geralmente não cai dessa forma, né? Lá no Enem. Mas, o que é importante você saber? Que no espelho côncavo, conforme a distância do objeto, tem essa distância, tem essa diferença da imagem. A gente tem vários tipos de imagem, igual, menor, maior. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Existem características, tá? Vou pôr ele aqui atrás só para você visualizar melhor. Aqui, ó, deixar aqui. Vou colocar um raio de luz saindo lá da ponta do meu objeto. Ó, quando esse raio de luz passa paralelamente a esse eixo chamado principal, ele volta passando pelo foco. Quando ele passa pelo foco, ele volta paralelo. Isso são características, sabe? Da lei de Gauss, que afirma que, de acordo com o posicionamento, você tem 4 raios que são padrões que você pode usar para determinar a formação da imagem, tá? E aí, o terceiro aqui, ó, é aquele que sai. Não, ele não me mostrou. E esse aqui mostra. Do centro ele não mostrou. Porque tá muito grande. Eu vou sair daqui e vocês vão ver. Ele tá indo lá no vértice, que é o ponto de encontro, tá? Do eixo até o espelho. E aí ele volta simetricamente, tá? Só de curiosidade, vamos mudar aqui? Quer ver? Eu vou mudar aqui só para vocês verem, que deve aparecer. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não aparece. Esse centro é o raio que passa pelo centro, volta pelo centro, tá bom? Ele reflete sobre ele mesmo. E aí, olha só, quando eu faço isso aqui, que legal que acontece. Olha lá, formado pelo prolongamento, quando ele tá aqui. Ele é formado pelo próprio raio, porque o raio bate e volta. E o encontro aqui permite a formação da imagem.
tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo o link desse simulador, tá? Porque esse simulador, ele é do GeoGebra e ele está disponível para vocês na internet, tá bom? Para você brincar caso você queira. Tudo bem? Mas em suma, então, que eu preciso que você saiba disso aqui é justamente isso. Vamos voltar para nossa tela de cá. Preciso dela. E aí, com essa tela, eu vou falar para vocês que espelho convexo sempre menor do que o objeto e virtual direita. Quando se trata do côncavo, depende se ele está entre o espelho e o foco, está no foco, está entre o foco e o centro, está lá no centro, está lá atrás do centro, tá bom? Fechou, fechou, fechou. Essa parte a gente vai finalizar falando sobre cores. Abra sua mente nesse momento. Você está vendo a minha blusa vermelha. Por que você está vendo a blusa vermelha? Porque ela reflete luz vermelha. Você está vendo na tela aí do seu celular a cor amarela. Por que você está vendo esse amarelo? Porque ele reflete amarelo. Então você vê a cor porque ela está refletindo aquela cor. Fechou? Fechou. Porém, tanto quanto ela não está recebendo aquela cor. Repare que ela está recebendo a luz, esse amarelo está recebendo a luz branca. Mas a luz branca, lembrando que ela é formada por, cadê você? 7 cores, as cores lá do arco-íris, certo? Então ela tem a cor amarela. Ah, tá, Jussara, mas ela tem vermelho, ela tem verde, anil, azul, alaranjado. Violeta, por que ela não reflete essas outras cores? Porque se o objeto é amarelo, ele tem a propriedade de refletir só amarelo. E as outras cores? Lembra o que eu falei no último vídeo, que a gente ia falar sobre absorção? Ele absorve, ele tem a propriedade de absorver todas as outras cores. Todas as cores que não são o amarelo. Aí eu venho pra cá. Verde. O verde, se ele recebe o verde, ele vai refletir verde, tá tranquilo? Mas se ele recebe talvez a branca, ela tá recebendo vermelha, tá recebendo azul, mas não importa. O que ele vai fazer com o vermelho? Absorver, ok? Porque ele é verde e o verde reflete só o verde, ok? O azul reflete só azul. O branco reflete todas as cores, tá certo? E o preto? Não é à toa que ele esquenta, né? Muito quando você anda no sol. Porque ele absorve todas as cores, tá? Na verdade, o preto é a ausência de cores. Entendido? Aí, sabendo-se disso, eu penso aqui, ó. Se, vem cá comigo, o objeto é vermelho, para refletir vermelho, ele precisa receber o vermelho. Como ele pode receber o vermelho? Com um canhão de luz vermelha ou com um canhão de luz branca. Agora, se ele recebe luz amarela, luz azul, luz verde, ele não vai ter a cor para refletir. E aí ele fica preto. Nós estamos falando aqui de luzes, tá? Aí a gente acaba confundindo quando você faz um colorido lá, que é parte artística. Aqui nós estamos falando de pigmentação pura, literalmente pura, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Receber o branco vai refletir o amarelo, receber o branco vai refletir o verde. A cor preta, ela recebeu o branco, na verdade ela pode receber qualquer cor, não importa. Ela vai absorver todas. O branco pode... legal aqui, ó, que eu vou te falar. Você pegou aí o branco, ele recebeu o branco, ele vai refletir o branco. Você pegou o branco e joga sobre ele o vermelho, o branco reflete o vermelho? Reflete, ele reflete todas as cores. Mas como ele só tem o vermelho, ele vai refletir vermelho. Quando você olhar para ele, ele vai parecer vermelho. Tá certo? Se você jogar sobre ele uma luz azul, ele vai parecer azul. Captou a mensagem? Aqui, ele está colocando como se fosse azul. E aí ele está recebendo luz verde. O azul reflete verde? Não. O que ele faz com o verde?
Absorve. E ao absorver, o que ele vai ter para refletir? Nada. E quando não reflete nada, quem é? O preto. Tá certo? Gente, para hoje, olha para você ver, já tem 30 minutos. Nós vamos fazer exercícios de forma rápida, porque eles são grandes. Enem de 2019, ó, recente, hein? Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Aí ele colocou aqui para você, a gente vai ver isso melhor no outro slide. Mas a questão é que ele faz um comentário, ó. Uma deficiência, né? A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha, ou seja, a pessoa não detecta perfeitamente ou não detecta nada, tá certo? Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo de protanopia. O que ele quer dizer com isso? Que essa pessoa não deve ver nada de vermelho, tá certo? Bom, nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. E aí, para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Eu tenho essas opções aqui. Bom, a primeira opção, se mostra um cartão vermelho para a pessoa de visão normal, ele vê normal. Mas para aquele que tem a deficiência, né? Ele vai ter o quê? Ele vai ver o quê? Preto, ele não vai enxergar. Magenta. Gente, o que é magenta? Olha aqui que ele tá na mistura de azul com vermelho. Mas ele vê o vermelho? Não vê, então ele não vai ver vermelho. Ele vai ver o quê? Azul. O amarelo. O amarelo é vermelho com verde, então ele vai ver o quê? Não vai ver o vermelho, ele vai ver só verde. O branco é todos misturado, então ele vai ver a mistura, na verdade, né, gente, de cores. Ele não vai ver o branco. Azul. O azul é azul. Ah, então a nossa resposta certa, eu vou ter o prazer aqui, eu tô no lugar errado, gente, peraí. Eu vou ter o prazer de voltar e mostrar para você que a resposta certa é o azul. Ficou horrível, né, gente? Mas tá ótimo. Bora para mais uma. O efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Você vai falar, não entendi nada, calma, relaxa, não desespera. Opa, quando for assim, o que você pensa? Onde você quer chegar, né? Isso. Tá vendo seu nome lá escrito? Beleza. Então, foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857, posteriormente investigado pelo físico inglês John Tyndall. Este efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por meio de um farol de carro ou ainda observar um feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido. Gente, eu uso esse efeito em sala de aula, já usei muito, com poeira da esponja. Não é saudável, né, gente? Mas com laser, para o aluno poder ver o laser, ver a luz, porque não dá para ver, a gente não veria a luz, né? Eu ponho lá um pozinho e aí com aquele pozinho ele consegue visualizar, tá certo? Esse é o efeito Tyndall, beleza? Às vezes você abre uma frestazinha da janela e você vê aquele raio de luz, por quê? Por causa da poeira suspensa no ar. Esse é o efeito. Entendeu, né? A questão é que ele quer saber o seguinte: ao passar por um meio contendo partículas, o feixe de luz sofre esse efeito devido a quê? A que fenômeno? Bom, gente, olha para você ver. Eu vou pegar as palavras iniciais. A absorção
Gente, se absorvesse, a gente não ia ver a luz. A interferência, na verdade, a gente ia ver literal, não como ela é, ia ter, o próprio nome já diz, é uma interferência, né? A transmissão de luz, os termos assim que não se enquadram, né? A polarização, sabe, eu nem sei o que é polarização, óculos de sol, mas tudo bem, deixa para que seria para outro momento. Agora, olha aqui, ele não se vê, mas quando a luz incide nas moléculas suspensas no ar, ela bate e reflete. E essa reflexão é regular ou difusa? Difusa, ou seja, cada um para um lado, então elas vão ter o espalhamento de feixe de luz do meio. E aí, o que a Jussara vai fazer? Vai marcar a letra E, tá, gente? Ó, não precisa nem para marcar, tá difícil. E para terminar, essa é a última, eu prometo, no 35 minutos de vídeo, vocês vão... Mas você aguenta. Gente, olha aqui. Foco, foco. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. Este tipo de espelho, chamado convexo, olha aí, ó, é utilizado com o objeto de ampliar o campo visual do motorista. Ou seja, ele vê mais coisas. Mas ele vê mais coisas? Isso aí. Verde, né? Ampliar o campo visual do motorista. Já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Beleza? Aí, sabe-se que um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, o que parece entrar em conflito com a informação, porque na hora que a imagem é formada, ela fica mais perto no espelho. E, na verdade, o objeto está mais longe do espelho. Então, é complicado você pensar dessa forma. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de que, primeiro, a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o do objeto. Na verdade, a imagem sempre é formada menor do que o objeto. Então, não seria por isso. A velocidade do automóvel afetar a percepção. Não é, porque se o espelho for normal, ele consegue fazer tudo tranquilo. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Se você tem, às vezes, dois objetos de tamanhos diferentes, esse objeto que é menor, parece, o cérebro interpreta como se ele fosse menor, como se ele estivesse mais distante. Até existe a ilusão de ótica, porque às vezes algo é maior, mas o fato dele estar mais longe, ou seja, estar pequeno, o seu cérebro interpreta como se ele fosse menor, tá? O espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual, ele aumenta o campo visual, mas isso não explica a contradição e o motorista perceber que a luz vinda do espelho com parte lateral do olho não tem nada a ver com a história. Então, enfim, para acabar, finalizar, é a letra C, sim, o nosso cérebro. Ele interpreta como se o objeto distante fosse menor. Então, se ele está vendo pequeno, ele vai entender que está longe. Porém, ele, na verdade, não está tão longe, tá certo? E aí pode causar os probleminhas. Gente, por hoje eu já estendi mais do que devia e eu termino dizendo para você, se você chegou até aqui, vale o seu like, ok? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e ativa as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e por agora eu digo goodbye girls and bye boys.